Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Amém? Enquanto você está abrindo, eu quero só fazer um resumo do capítulo 23, para a gente não precisar ler esse capítulo todo, tá? Então, eu preciso muito da tua atenção, para que a gente possa, assim, entender a palavra que vai ser ministrada. No capítulo 23 de Lucas, vem narrando o episódio da cruz de Jesus. Vem narrando tudo o que Jesus passou para até chegar à morte. Porque às vezes a gente pensa, né, na crucificação de Cristo, e a gente já, quando a gente pensa assim, crucificação de Cristo, vem logo à nossa cabeça Jesus na cruz, né? Mas quando a gente vai estudar, a gente verifica que antes de chegar na cruz, Jesus passou por muita coisa. E no capítulo 23, eu não vou ler para a gente não se estender, mas eu vou só te mostrando, se você querer observar aí, no versículo 4, Pilatos fala assim, 23, 4, Pilatos fala assim, mas por que eu vou condená-lo? Eu não vejo nenhum pecado nele. Por que ele vai ser crucificado? Não vejo nenhum pecado, né? E aí, por conta de política, porque desde aquela época já existia, mandaram Jesus para outro lugar. E lá nesse outro lugar, nós encontramos pessoas que também não quiseram ser o responsável pela crucificação de Jesus. Lá no versículo 11, diz assim: Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele. Vestiu-se de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Como eu falei para vocês, ia para Pilatos, ia para Herodes. E isso aí mudando de uma cidade para outra. E Jesus sendo espancado, Jesus sendo levado, amarrado pelo pescoço, né? Sendo, como vocês acabaram de ver, sendo desprezado, sem ter nenhum pecado. Porque como nós acabamos de ver, Pilatos falou que não tinha culpa nenhuma. Né? Jesus não tinha nenhuma culpa. E aí, continuando, nós vamos ver lá no versículo 19, que o povo da época falava assim: solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. E a Bíblia relata, nos versículos seguintes, se não me engano, 20 e 21, que Barrabás era um homem que estava preso porque tinha sobre ele a culpa de homicídio. Ou seja, era alguém que já tinha matado outras pessoas. Por isso ele estava preso e seria crucificado. Mas o povo todo dizendo: não, solta Barrabás e prende Jesus. Então, pela terceira vez, lá no versículo 22 a gente vê isso, pela terceira vez, ele diz: olha, não vejo nenhuma culpa nele, vou soltar e seja feito o que Pilatos bem entender. Enfim, queridos, se a gente continuar lendo o versículo 23, a gente vai chegar à crucificação de Jesus. Ele foi carregado durante um espaço, né? Eu não sei exatamente quantos quilômetros, chegou a metro, a quilômetro, mas Jesus foi ali, ele apanhou muito, ele sofreu muito e ele morreu na cruz. Agora, o legal dessa história, né? Porque é uma história triste, olhando por esse lado, porém uma história muito alegre, porque Jesus não ficou morto. Jesus está fraco. Jesus, aleluia! Jesus ressuscitou. Entrando no que eu pretendo falar hoje, você abriu em Lucas 24, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim:
No primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram estas e algumas outras com elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Aqui está se falando das mulheres que prepararam as especiarias para poder levar lá aonde Jesus havia sido colocado. E encontraram já a pedra removida da entrada do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que surgiram diante delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que procurais entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos falou, estando ainda na Galileia. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então elas se lembraram das suas palavras. Deixa eu parar aqui. Então as mulheres foram lembradas pelo anjo que Jesus havia dito para eles. Aqueles discípulos que andavam com Jesus, aquelas mulheres que estavam sempre próximas, ouviram Jesus falando: olha, vai ser necessário que eu morra, vai ser necessário, né, que eu seja maltratado, e eu vou morrer, mas não se preocupe, no terceiro dia, queridos, eu vou ressuscitar. Jesus comunicou isso aos discípulos, comunicou àquelas pessoas que estavam mais próximas. E aí, tanto é que no versículo 8 a gente vê: então, elas se lembraram das suas palavras. Voltando do sepulcro, elas anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. As palavras delas lhe pareciam como desvaneio, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu apenas os lençóis de linho. Retirou-se admirado do que havia acontecido. Neste mesmo dia, caminhavam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, ou seja, era bem distante de Jerusalém, 70 estágios, cujo nome era Emaús, o nome do lugar. Iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleopas, disse-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que nela aconteceram nestes dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhes responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não o viram. Vou parar por aqui. Olha a história que nós acabamos de ler. Esses 2 homens eram discípulos, porque nós sabemos que Jesus tinha os 12 discípulos, que eram aqueles mais próximos, mas existia 70 outros discípulos que estavam sempre próximos a Jesus, além das mulheres, que são sempre citadas na Bíblia. Provavelmente esses 2
não fazem parte, né? Provavelmente não, eles não fazem parte dos 12 discípulos, porque nós conhecemos e sabemos o nome deles. Eles viviam com Jesus, andavam por onde Jesus andava. Depois, mais adiante um pouquinho, eles começam a falar os milagres que Jesus fazia. Eles viram Jesus ressuscitar, né, Lázaro. Eles viram Jesus curar enfermos. Eles viram Jesus curar paralíticos. Eles viram muitas coisas que Jesus fez. E eles, como nós acabamos de ver, eles duvidaram de que Jesus ia cumprir com a promessa dele, de que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Como nós acabamos de ler, o que eles falaram? Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, mas hoje já é o terceiro dia, as mulheres foram lá, não viram nada, mas ele também não apareceu. Então, né, acredito que a gente foi iludido, isso tudo foi uma ilusão, né? A gente andou com Jesus esse tempo todo, mas agora a gente está indo para Emaús, é outro caminho, né? Queridos, o que nós podemos aprender com essa história? Eu comecei a analisar essa história e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração algumas coisas. Eu queria pedir aos jovens que estão lá atrás que tivessem temor. Vocês estão na casa do Senhor. O Senhor Jesus está neste lugar. Quando nós paramos de falar e colocamos os nossos ouvidos à disposição do Senhor, Ele ministra a nós. Eu creio que o Espírito de Deus está neste lugar, queridos, e assim como Ele ministrou ao meu coração, Ele ministrará ao coração de cada um de vocês. Eu tenho procurado viver tudo que eu tenho aprendido na palavra do Senhor, através dos meus líderes, e eu falei até com algumas discípulas minhas essa semana, falei com a minha pastora também, como é gostoso passar tempo com Deus lá no meu quarto em secreto, botar um louvor e me derramar ali, e chorar na presença de Deus, como é gostoso aquilo ali, não tem preço. E muitas vezes o desafio de vir para frente, para ministrar um louvor, para ministrar uma palavra, é um desafio que a carne da gente vai para a cruz, né? Nós somos crucificadas porque eu não trocaria o meu tempo com Deus lá no meu quarto em secreto. Por holofotes, por microfones, por nada disso. O Senhor conhece o meu coração. Queridos, o Senhor Jesus tem buscado nesses dias homens e mulheres que estejam sensíveis à voz dEle. Sensível àquilo que Ele quer ministrar, àquilo que Ele quer falar. É chato, às vezes, falar de si mesmo, mas eu estou falando de algo que faz parte da minha vida. É algo que eu tenho buscado viver. E eu aprendi algumas coisas com essa história, apesar de já conhecer, né, essa história já li algumas vezes. Dessa vez ela teve uma importância maior na minha vida, porque eu fui pesquisar, né, o significado da palavra Emaús. Emaús significa riacho quente. Emaús era uma cidade... como eu falei aqui, né, 7 estágios, na verdade são 7 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Então era uma cidade distante da onde Jesus havia sido crucificado, onde o corpo dele estava, os outros discípulos estavam. E o que eu, analisando essa referência, percebi, né, eu penso que o Espírito Santo foi me levando a perceber, é o seguinte: Jesus estava no lugar, ele tinha deixado uma palavra, ele tinha deixado uma promessa de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Os outros discípulos estavam lá, as mulheres estavam todos se preparando para a ressurreição, porque eles estavam crendo nisso. Mas esses 2 discípulos, eles erraram rumo, queridos. Enquanto estavam todos lá em Jerusalém, esses 2 discípulos estavam indo a 7 quilômetros de Jerusalém. Estavam indo lá para Emaús. Estavam andando completamente contrário àquilo que a palavra de Deus tinha destinado a eles, como discípulos de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com essa história é que nós podemos andar com Jesus e não perceber o que Ele está fazendo. Esses homens andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus antes de ser crucificado, e aqui eles andaram com Jesus e não reconheceram
que a pessoa que estava ali caminhando com eles rumo a Emaús era Jesus. Os olhos espirituais deles não estavam em sintonia. Os olhos espirituais deles, na verdade, os olhos deles estavam completamente carnais, com os olhos voltados para as coisas deste mundo. Segundo ponto que eu posso destacar dessa história é que nós podemos estar tão voltados para dentro de nós mesmos que nossas vontades carnais são superiores às vontades de Deus. Isso é muito forte. Nós podemos estar dentro da igreja, podemos frequentar o grupo familiar, podemos vir à igreja todo domingo, mas fazer as escolhas dos nossos caminhos, sem ser a escolha, sem ser a direção que o Espírito Santo está dando. Isso é possível, aparentemente parece loucura, mas nós acabamos de ver que isso é possível. E para reforçar biblicamente isso, eu queria te pedir que você abrisse em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículo 14. Romanos 7, versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativa à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Queridos, esses versículos vêm falar o seguinte, Paulo aqui está dizendo o seguinte: o que eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho dificuldade de fazer. O que eu sei que eu não posso fazer, quando eu fui ver, eu já fiz. Ô carnezinha miserável. Traduzindo, em outras palavras, isso que Paulo quis dizer. Quantas vezes a gente sai no domingo à noite daqui assim: não, olha, a partir dessa semana, vou orar todo dia. A partir dessa semana, eu vou ler a Bíblia todo dia. A partir dessa semana, quando o meu marido falar comigo, eu vou, amém, glória a Deus. A partir dessa semana, eu vou ser um filho mais obediente. A partir... Ué, quantos de nós não fazemos isso? Que é o bem que a gente quer. Aí chega no dia a dia, a gente não consegue. Porque a nossa carne, Paulo também diz em outra referência, que a nossa carne luta contra o nosso espírito. Nossa carne fica guerreando todo dia com o nosso espírito. Por isso é que nós precisamos andar em espírito. Amém? Mas nós vamos chegar lá. Preciso me libertar de mim mesma. Márcio, você pode preparar aquela música agora, tá? Sem a letra aqui, sem projeção, por favor. Preciso me libertar de mim mesma. Nossa luta é contra nossa carne. Então, não devemos
dar lugar à carne, mas buscar o Espírito Santo de Deus. Amém? Amor, me ajuda aqui rapidinho. Vocês vão ver uma apresentação agora. Eu queria pedir para que você, nesse momento, querido, deixasse o Espírito Santo falar com você. Foi planejado debaixo de oração, de jejum, de entrega. Deixa o Espírito Santo quebrar o teu coração nesta noite, amém? Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria
Feche seus olhos aí agora, querido. Pensa nessa música que você acabou de ouvir. Liberta-me de mim. Quais são as áreas da sua vida que você precisa ser livre? Pensa um pouquinho nas coisas que eu vou te falar agora. O pastor Cláudio Duarte costuma dizer que a nossa carne, ela não se converte, é o nosso espírito. Nossas emoções não se convertem, é o nosso espírito. A nossa carne, as nossas emoções, elas precisam ser açoitadas pelo nosso espírito. Eu vou te dar alguns exemplos agora para que você reflita. Quando um líder está pregando aqui, ministrando a palavra e fala, você que precisa de cura, vem aqui nesta noite. O que te prende nessa cadeira? Ou você já está completamente curado, como eu fiz a pergunta no início. Você já está super satisfeito e você não quer mais nada de Deus. Por que na hora do louvor, enquanto alguns irmãos estão pulando, estão se alegrando, estão dançando na presença do Senhor, você está preso no seu lugar? Você está amarrado no seu lugar, você não consegue se libertar. Por que as suas escolhas nunca são olhando para o lugar da ressurreição? Por que o seu olhar está sempre para Emaús? Oh, Espírito Santo. O título dessa palavra é Liberta-me de mim. Quero confessar para os irmãos que como líder de setor, de grupos familiares, como líder de ministérios de louvor, eu tenho desejado muito mais de Deus na minha vida, na minha casa e na minha igreja. Queridos, nós estamos tão distantes do que Deus tem proposto para nós. Não é jogando indireta para ninguém, porque eu convivo com muitas pessoas. Mas domingo passado o pastor falou, vamos correr, como nós somos presos, queridos, como nós precisamos nos libertar de nós mesmos, da nossa carnalidade, da nossa altivez. Nós achamos muita coisa, eu acho. Oh, querido, como nós precisamos mais do Senhor. Uma vez, há um tempo atrás, eu fui questionada por uma irmã, porque eu estou pensando em sair da igreja, porque eu queria uma igreja avivada, sabe assim, que tivesse palavra de profecia. Aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, palavras de profecia? Me dá liberdade de saber quais foram as últimas orientações que a sua discipuladora te deu. E ao ouvir umas 2 ou 3, eu pensei assim, você precisa de palavra de profecia? Sua discipuladora está sendo usada como profeta na sua vida. Seu pastor aqui em cima tem sido usado como profeta na sua vida. Você precisa de ir procurar, amém? Eu creio que Deus, Ele é Deus, amém? E Ele age também na vida desses irmãos, desses profetas e outros pastores. Não estou aqui para questionar a denominação. Mas uma vez que você nasceu aqui dentro, que o Senhor te chamou para estar aqui dentro, se você quer mais do que você tem recebido, sabe aonde que você vai receber o mais? É no seu quarto em secreto. Kíria, mas toda vez que você prega, você fala sobre isso. Irmãos, o dia que eu for para a glória, alguém vai lá no meu velório e falar assim, aquela irmã, essa irmã, ela pregava que a gente tem que estar no nosso quarto em secreto buscando o Senhor. Espero que eu esteja bem velhinha já, cacáitica. Amém, né, marido? Mas esse é o segredo de uma vida intensa com o Senhor. É eu
ter intimidade ou conhecer a voz de Deus. Eu, na minha pouca sabedoria, questiono o tipo de relacionamento que esses dois discípulos tinham com Jesus. Para mim, o terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é andar naturalmente, nos tira a oportunidade de andar em espírito. Aqueles homens não viram naturalmente Jesus ressurreto. Então, o que eles imaginaram? Bem, se elas foram lá, não viram, não encontraram Jesus, ele não ressuscitou. Então, vamos continuar nossa vida? Vamos para Emaús. Vamos para Emaús. Vamos para outro caminho. Vamos deixar o povo aí. Quando a gente anda naturalmente, a gente não consegue andar em espírito. Ah, Senhor Jesus. E o que seria andar em espírito? Andar, no grego, significa seguir pegadas, portar-se, conduzir-se. Andar em espírito significa seguir as pegadas de Cristo. Isso que significa andar em espírito. O andar é uma prática de obediência diária. Diariamente, o nosso espírito precisa se fortalecer debaixo de uma obediência à palavra dele. Lá em João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou o caminho. Nós temos uma escolha: viver na carne ou viver no espírito. A pessoa que vive na carne, ela vive segundo a natureza material, a fim de satisfazer os impulsos, os desejos, a natureza humana. Essa pessoa, ela anda debaixo da carne. E quero te dizer uma coisa. Por isso que nós precisamos mortificar todos os dias a nossa carne. Porque senão nós vamos andar na carne. Apesar de já termos entregado o nosso espírito para Jesus. O homem é corpo, alma e espírito. Amém? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você está entregando o seu espírito. Porque um dia essa carne vai para debaixo da terra, o seu espírito vai ser salvo com o Senhor. Amém? Mas enquanto ela não vai para debaixo da terra, nós precisamos trazer uma anemia profunda para a nossa carne. Então vamos lá. O que fortalece a carne? Programas mundanos, músicas mundanas, né? Tudo que vai provocar contenda, discórdia, tudo isso tem a ver com a nossa carne. Agora, como que eu alimento o meu espírito? Tendo o meu tempo com Deus, orando, me alimentando da palavra. Assim como você precisa de arroz, feijão e pão, o seu espírito precisa da palavra de Deus. Amém? Se você não fortalece o seu espírito com a palavra, o seu espírito vai ficar anêmico e sua carne vai ficar, fortona. Daqui a pouco você está falando com muita facilidade palavrão, se irando com facilidade, mentindo com facilidade. Por quê? Você não está alimentando o seu espírito, aí a sua carne está, ganhando medalha de ouro. Só que vamos colocá-la lá desclassificada e vamos botar o nosso espírito no pódio, amém? Falando de acordo com a linguagem desses dias, viu? Tá ligado, né? Quarto, Jesus não desiste de ninguém. Foi atrás daqueles dois que tinham errado o caminho. Queridos, eu fico tão impressionada com esse nosso Jesus. Jesus, a gente sabe que ele apareceu lá no meio dos discípulos, né? Tomé duvidou, ele mostrou, né, o furo nas mãos. Mas olha que tremendo. Ele apareceu lá, mas ele não deixou esses dois, que estavam completamente fora do rumo. Ele foi atrás desses dois. Ele é muito maravilhoso, esse nosso Jesus, cara. Ele não desiste de ninguém. Vira para o teu irmão e fala assim: Jesus não desiste de ninguém. E isso é maravilhoso. É muito maravilhoso isso. Glória a Deus.
Eu falei de andar na carne, mas agora deixa eu te falar uma coisa. Lá em Gálatas 5, versículo 16, você não precisa abrir. 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não de vez de cumprir a cobiça da carne, porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, queridos, nós não fomos chamados para andar na carne, nós fomos chamados para andar no Espírito. Agora, tem uma referência bíblica que também diz que nós devemos andar em Cristo. Está lá em Colossenses 2, 6 e 7, que diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ação de graça. Queridos, esse versículo que diz aqui, arraigados e edificados nele. Teve uma época, logo que eu me tornei dirigente, que eu ia atrás das minhas discípulas e eu ficava assim: vamos para o Tadel, terça-feira. Vamos para o grupo, quarta-feira. Vamos sábado, fazer alguma coisa. Aí fazia um convívio. Domingo para a igreja, né? Eu ficava assim. E aí as minhas discípulas de início ficavam assim: meu Deus do céu, antes eu não ia para a igreja nenhuma. Agora essa mulher quer que eu vá 4 vezes. Meu Deus, eu vou dizer que eu não estou em casa, né? Vou dizer que eu estou com dor de cabeça, que eu estou cansada. Mas sabe por quê que eu comecei a fazer isso? E não parei até hoje. Minhas discípulas sabem muito bem disso. Por causa desse versículo. Andai nele, andai em Cristo. Sejam arraigados, edificados nele. Caramba, ninguém entendeu nada. Deixa eu me esconder. Beber água. Sou boazinha, vou dar mais uma chance para vocês. Sabe por quê que eu faço isso e ensino minhas discípulas até hoje a fazerem? Porque nós precisamos andar nele, sermos arraigados e edificados nele. Queridos, não adianta, não adianta. Pode ser o apóstolo, se ficar 3 dias sem ir para a igreja, sem buscar a presença de Deus, ele vai começar a dar sinais de que a carne dele está indo para a final. E pode correr o risco de ganhar a medalha de ouro. Porque é ser humano. O que faz de um ser humano não cair, o que faz um ser humano não cair, é estar na presença do Senhor. Diariamente, 24 horas, estar nele. Amém, queridos? Queridos, olha, eu posso ser chamada de doida, eu não estou nem aí. Eu falo orando em línguas, às vezes, ando orando em línguas na rua. Eu ando, às vezes, fazendo orações. Eu dirijo, às vezes, para no sinal, eu esqueci que eu parei no sinal, né? E a pessoa está me olhando, vendo que eu estou falando com ninguém, né? A pessoa deve pensar assim: a mulher é doida, né? Porque não tem ninguém dentro do carro e ela está falando. Isso é andar no Espírito, é andar o tempo todo em sintonia com Deus. O tempo todo. Agora, eu posso estar todo dia dentro da igreja e não estar em Cristo. Sabia disso? A gente tem que tomar muito cuidado. Vir à igreja não é sinal de que eu estou completamente em Cristo Jesus. É a minha vida de intimidade com Jesus que vai me levar além. É a minha vida de intimidade com Jesus que vai me levar realmente a andar nele. Queridos, nós precisamos desejar isso, andar nele. Eu me conheço. Quando eu fico mais estressadinha com meu marido, até com as pessoas, quando eu fico meio intolerante para algumas coisas, eu já ligo a luzinha. Opa, preciso orar mais. O negócio está ficando estreito para o meu lado. Por quê? Se eu estou irritadinha, se eu estou nervosinha, esse negócio de TPM, vai para a cruz, né, marido? Vai para a cruz em nome de Jesus. É difícil, eu sei que é difícil. Mas eu preciso crucificar minha carne. Eu não posso usar isso como desculpa, mulheres, em nome de Jesus. Eu preciso, na semana de TPM, dobra o seu tempo com Deus. Pronto, resolvi o problema.
Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos estar nele. Quando nós estamos nele, as coisas vão acontecendo naturalmente, sem fazer força. Como eu falei, eu não estou jogando indireta para ninguém, não estou jogando piada para ninguém. O Senhor está falando, começou comigo, então eu sou a primeira que preciso viver isso aqui. Oh, Jesus, como eu preciso. Por isso que eu digo que é mais fácil lá ter o meu tempo com Deus, porque eu me resolvo com Ele, né? Mas quando eu sou desafiada a vir aqui, a minha responsabilidade fica triplicada. Amém, queridos? Oh, Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos de Ti. Quando o Espírito de Deus me deu essa palavra e eu comecei a pensar nessa música que tem feito parte do meu TSD, e eu tive uma visão da Késia dançando, né? E tive uma visão da Késia saindo da cadeira. E eu compartilhei isso com ela, foi um desafio para ela, apesar de ser a líder da dança, ela lidera, né? Mas estar aqui dançando para ela foi um desafio, ainda mais todo mundo olhando. Mas, queridos, eu acho tão tremendo quando ela faz aquela parte que ela sai da cadeira, liberta-me de mim. Mas a Késia, eu penso assim, o Espírito de Deus me mostrou a Késia na visão que eu tive. E eu entendo muito claramente por que disso. Alex, chega aqui um minutinho, por favor. Eu penso que Deus me mostrou a Késia porque eu conheço a Késia há alguns anos. Eu tenho visto na Késia uma jovem que realmente tem se colocado à disposição do reino de Deus. Késia hoje tem quantos anos? 19 anos. Aceitou Jesus com 14, né? 15? 13. Com 13 anos, então ela já está 6 anos com a gente. Foi o meu marido que evangelizou a Késia e a Maura, que ganhou para Jesus. E ver a transformação da Késia. A Késia só falava assim, quando a gente dava carona a elas para ir na igreja, que na época não tinha a Lojas Porto, era em Cabo Frio, então nós levávamos de carro, e ela entrava dentro do carro, o Hélio falava, né, Késia? Não sei o que, né, Késia? Né, Késia? Eram as únicas coisas que Késia falava. Ver Késia hoje sendo uma supervisora, vindo aqui na frente, adorando ao Senhor, né, fazendo semeadura, né, orando, agora dançando. Gente, como é gostoso ver o avanço de alguém que tem andado nele. Quantas escolhas Késia já precisou fazer, e em todas elas ela escolheu o Senhor. Quantas vezes eu vi Késia deixando de escolher Emaús para estar no lugar da promessa. E ela tem colhido muitas consequências disso. Amém, Késia? Ela tem sido alguém que... Olha, queridos, não é a cadeira de roda que limita a Késia. Não é a cadeira de roda. Qualquer coisa que você precisar da Késia, ela está à disposição. Késia está na faxina, Késia está em conferência, Késia vai para Magé, Késia vai para Rio de Janeiro, Késia vai para conferências de MDA Kids, Késia dirige grupo de crianças, Késia às vezes vai ajudar em outros grupos, debaixo de chuva, e vocês acham que ela deixa de ir? Ela está indo lá. Toda honra e glória é para o Senhor, mas eu estou testemunhando de alguém que eu tenho visto, que tem andado nele, que tem escolhido buscar a presença do Senhor. O que tem te limitado, querido? O que tem me limitado? Nós precisamos refletir. O que tem nos limitado no Senhor? Quais são as desculpas que nós temos feito? Porque aqueles homens falaram o seguinte: nós esperamos, chegou o terceiro dia, mano. É hoje, mas até agora não aconteceu nada. Jesus já tinha ressuscitado e estava com eles, e eles não estavam enxergando. Quantas vezes Jesus está aqui, como hoje Ele está, e às vezes a gente não está enxergando. Quando eu, na hora do louvor, da celebração, o poder de Deus sendo derramado nesse lugar, e eu estou ali assim, eu não estou enxergando a presença de Deus nesse lugar. Eu não estou enxergando o próprio Jesus que veio aqui se encontrar e receber a nossa adoração. Quantas vezes
nós não estamos enxergando o que Jesus tem feito. Quantas vezes, queridos? Oh, Espírito Santo. Queria pedir agora, por favor, Márcio, que você colocasse outra vez essa música. Dessa vez você vai botar com a letra. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu queria que você, enquanto essa música vai tocar, eu queria que você refletisse sobre a sua vida, sobre como você tem andado, por onde você tem andado. Pode aumentar um pouquinho. Reflita agora sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. O que seria de mim? Oh, Espírito Santo. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria
fechados, mas eu queria só ler no final desse capítulo 24. Então, chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, os discípulos, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já inclinou o dia. Então entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e distribuiu a eles. Então os olhos daqueles discípulos se abriram e reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Queridos, Jesus andou aquele trajeto de 7 quilômetros com aqueles dois, e eles só reconheceram Jesus no final, quando Jesus fez o mesmo ato da Santa Ceia, repartiu o pão e deu a eles. Mas na hora que eles reconheceram, Jesus desapareceu. Queridos, em nome de Jesus, estar na igreja não significa vida eterna com Jesus. Nós aprendemos que a nossa luta maior não é nem com o diabo. A nossa maior luta é contra a nossa própria carne. Segundo, o mundo. Terceiro, o diabo. Queridos, em nome de Jesus, peça nessa noite: Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, para que eu enxergue a sua ação, para que eu te enxergue, Jesus. Não permita, Senhor, que eu venha abrir os olhos tarde demais. Não permita que os meus olhos sejam abertos quando o Senhor não estiver mais comigo. Abra os meus olhos espirituais nesta noite. Começa a clamar, querido. Peça ao Senhor: abra os meus olhos espirituais. Eu não quero que o Senhor vá embora e me deixe. Eu quero estar contigo, Jesus. Começa a clamar por isso, querido. O apóstolo Ricardo, nessa conferência, falou: o sobrenatural precisa ser natural para nós. O sobrenatural precisa ser natural. Nós não temos que ter medo da ação de Deus. Nós não temos que ter medo da ação de Deus. Eu creio que a maioria já está aqui, mas se você está aí no seu lugar e entende que você precisa de libertar-se de você mesmo, que você precisa ser livre no Senhor para viver a essência da palavra dele, eu queria te convidar para você vir aqui na frente.